Queria agradecer aí, vamos sentando, pessoal. Agradecer a disponibilidade deles de estar aqui com a gente e para que se apresentassem aqui rapidamente, né, antes da gente entrar aí nos temas, começar pelo João aqui, a gente passa para a Sinara. Boa tarde a todos. Meu nome é João Paulo, faltou o Paulo ali, né? João Paulo Seconello, sou produtor lá de Lucas do Rio Verde. E hoje a gente tem uma área que a gente planta em Lucas e uma parte em Sorriso. E ainda não sou cliente do Chico, por mais que tenha... A gente tenta, né? eu brinco com ele que foi assim, eu ainda tenho uma patroa em casa, tipo, minha mãe é a chefe, meu pai é falecido e minha mãe é a que faz toda a nossa gestão financeira. E quando a gente entrou, o Chico, conversando com o Chico, que eu sou muito amigo do Flávio, que é um dos primeiros clientes do Chico, aí eu falava pro Chico e pro Flávio, assim, cara, se eu botar você para dentro do meu negócio, minha mãe me manda embora. Então, deixa evoluir mais um pouco, mas a gente troca muita informação, muita ideia e também para tentar somar. Que é isso, João. Obrigado o convite, né? E como ele disse, eles são muito amigos, né? Ele e o Flávio. E aí o Flávio também vai participar do painel aqui, né? Eu mandei a fotinha ali do João. Ele falou, eu vou lá tirar sarro do João. Falei, não tira não, a sua aqui, ó. Sinara, vai lá. Boa tarde a todos. Eu falei que nessa fotinha eles colocaram Photoshop, né? É bom que a gente fica mais nova, né? Primeiro agradecer, Chico, aí a oportunidade de estar aqui, agradecer aí a presença de todos, porque a gente sabe que a agenda hoje, o tempo da gente é precioso, né? A gente não é fácil abrir espaço aí, então eu sei que cada um aqui fez um esforço, obrigada. E obrigada, Chico, pelo convite. Para nós é sempre importante, porque acaba sendo uma exposição da nossa marca, da nossa empresa. Eu me chamo Sinara, eu venho da indústria de proteção de cultivos, eu tive 6 anos no varejo, proteção de cultivos, e 25 anos na indústria química. Minha jornada sempre foi diretamente ligada à cotonicultura, até porque na indústria, na minha antiga casa, é uma empresa que tinha uma ligação muito forte com a cultura do algodão, né? Iniciou quando o algodão migrou para o Cerrado, veio junto, e recentemente eu me juntei a Santiago Cotton, que é uma empresa focada 100% na corretagem de algodão. Uma empresa familiar, então eu saio de um modelo de gestão de multinacional e vou para uma empresa familiar, mas eu estou dentro do que eu gosto, que o algodão, eu falo que meu coração é branco. É uma cultura que eu me identifico muito, a gente consegue hoje, Rafael, conhecer todos os produtores, então acaba aí tendo uma relação construída de confiança muito grande com o cotonicultor brasileiro. É isso, Chico, me apresentei. Isso. Não, legal. E da Santiago, desculpa, Chico, da Santiago eu tenho o Edson, que me acompanha aqui também. Então, hoje da Santiago nós temos aqui com vocês, eu e o Edson, que está comigo. Edson, por favor. Queria só dar um recadinho para todo mundo. A gente deixou um aparador com água ali na entrada. Às vezes alguém está pedindo, só rapidinho. A gente já vai ter um intervalo também daqui 40 minutos que o Chico falou. Mas se alguém quiser muito tomar uma água, a gente tem ali, tá? Legal. Obrigado, Diego. Turma, e para a gente falar um pouco de algodão, assim, temos alguns clientes que plantam algodão, alguns produtores aqui que também estão na cultura do algodão. Não sei se todos estão acompanhando ou não, mas o algodão deu um boom aí nos últimos meses, né, João? Nova York... Hoje não. Hoje eu achei que... Hoje seria um bom dia, né? Mas hoje o algodão está caindo 4% até a última vez que eu vim. Mas o algodão de fevereiro, março para cá, ele saiu de 67 cents por libra-peso e foi para 87 cents por libra-peso, né? Então isso é muita coisa, subiu 25%, né? E de um período para cá, ele, acho que umas 2, 3 semanas, ele começou a cair e vem perdendo força, né? Acho que o primeiro tema aqui que eu queria trazer
Sinara, aí direcionar para você, para a gente falar um pouquinho, né? É a parte de plantio nos Estados Unidos, assim como a soja, o algodão, ele está sendo plantado nos Estados Unidos e diferente do que o Lucas disse aqui, a soja está indo muito bem, obrigado. 5, 6, 8, 10% o plantio acelerado em comparação à média dos últimos 5 anos. O algodão é um pouco diferente, né? O algodão é plantado no sul dos Estados Unidos, principalmente na região do Texas, né? E ali a gente tem uma pressão de ar quente que é uma seca, né? Muito grande, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, Sinara, de como está o plantio de algodão lá, o clima e o que isso está impactando no mercado. Bom, deixa eu primeiro, eu falei muito aqui, quando o Lucas e o Rodrigo estavam comentando sobre soja, da gente olhar mundo, né? Hoje o Brasil está no 2º ano consecutivo como o maior exportador de algodão do mundo, né? Nós conseguimos aí passar os Estados Unidos e somos o 4º maior produtor de algodão do mundo. O que acontece é que nós continuamos consumindo a mesma coisa que nós consumimos há 12 anos. Né? A demanda do algodão ela é muito sensível, porque o tecido tecnológico evoluiu muito, e se nós pegarmos há 10 anos, hoje o Brasil consome 20%, 780, 800 mil toneladas do que nós produzimos. Nós produzimos 4 milhões e 200 mil toneladas, o resto nós exportamos. Então, eu sempre costumo dizer que nós temos uma demanda muito sensível do algodão, porque qualquer problema que nós tenhamos na nossa economia, o que a gente vai deixar de comprar? O algodão. Né? Eu vou ficar com esse meu blazerzinho aqui, que é puro algodão, essa camisinha, para sempre. É a última coisa que a gente troca. E hoje a gente tem um concorrente muito forte, que são os sintéticos, que embora o algodão ele seja uma commodity super sustentável, é uma fibra gostosa, mas ela não é acessível hoje em todas as classes. Nós, mulheres, podemos falar com mais propriedade disso. Quantos vestidos de festa a senhora tem de algodão? Desculpa te chamar de senhora. Perdão. Quantos vestidos de festa você tem de algodão? Nenhum. Né? Então, hoje o homem veste algodão. Eu visto, porque senão os produtores falam, mas pera lá, minha filha, tu vai vender algodão e tu vem aqui de sintético, se riscar um palito pega fogo? Então, eu sempre procuro estar sempre de algodão. Então, eu costumo dizer isso, eu gosto sempre de dar esse contexto, Rodrigo, porque a gente precisa olhar muito. 80% do nosso negócio não está no Brasil. Nós continuamos consumindo a mesma coisa. Está lá fora. Então, o que a gente precisa, e eu falo muito isso, e essa palavra ela é batida, mas eu gosto. Eu sempre digo que o mercado é soberano. Aquele negócio que o seu professor falou, nós só temos, quando a gente olha todas essas oscilações de preço que a gente teve, para mim, e essa é uma opinião praticamente pessoal, são oscilações de tudo que está acontecendo. Nós temos um momento de uma estabilidade enorme, né? A gente falou que nós temos aí questões tarifárias, essa questão da China com o Oriente Médio impactando direto, a questão do tráfego portuário fechado, isso reflete insumos mais caros e especulação no algodão. Está difícil levar um preço para o produtor de algodão. Quando a gente olha para a área plantada, quando nós vimos todo aquele cenário do algodão, preço não pagando custo, que se você fizesse uma conta há 3 meses atrás, eu acho, Edson, se nós analisássemos o custo do algodão, de 1.800 a 2.000 dólares o custo por hectare, é isso, Rodrigo? 1.800 a 2.000 dólares o custo. Hoje é difícil falar em custo, porque não existe uma prática, né? Assim, tem a área arrendada, tem a depreciação, mas eu costumo trabalhar entre isso. Se nós falássemos há 4 meses, não compensava plantar algodão. O custo para você plantar, com o que liquidava, não estava compensando. Então, se não aumentou a demanda, não aumentou. Não aumentou. Eu trouxe aqui alguns números. Se a gente olhar a área plantada dos Estados Unidos e se a gente olhar os gráficos para frente, a gente tem uma diminuição de área global de 100 mil hectares. É muito pouco. É muito pouco. O que aconteceu com essa alta, Sinara? O que você acha que é essa alta?
Especulação. Especulação. Essa seca que nós tivemos no Texas e essa questão híbrida na Austrália, João, eu acredito que isso já está incorporado no preço. Então, a gente vendeu algodão, que vai colher agora em 2026, há uns 2 meses, a $25, eu vou falar assim para ficar, porque o algodão, eu não vou falar de centes por libra-peso, $25 livre no bolso do produtor. O algodão subiu, e hoje está 26. Mas para lá, Sinara, tudo isso que subiu, mas aumentou o basis. Então o basis está altamente pressionado por questões de oferta e demanda. No algodão, o que manda é oferta e demanda. Ou a gente reduz a área, ou a gente aquece a demanda. E depois, João, você pode me contrapor. Então eu vejo que toda essa questão de clima nos Estados Unidos, isso já está incorporado no preço do algodão. Eu acho que isso já está na pedra. Depois a gente pode falar um pouquinho, que vocês vão falar, tá, Sinara, você vai falar tudo isso, o que nós temos que fazer, nós que plantamos algodão? Eu acho que é legal até a gente passar a bola para o João ali e perguntar um pouquinho da visão dele, né? Assim, o algodão, obviamente, é muito mais sensível em Nova York basis do que a soja propriamente dita, até pelo modelo de precificação, né? Mas você, João, como produtor, acho que você planta algodão, já faz o quê? Vai para... João, deixa eu só te dar um número aqui que eu trouxe de oferta e demanda no Brasil. A gente vai colher 4.250 milhões. Não, a gente colheu. A gente colheu 4.250.000 toneladas de algodão. Exportamos 80% disso. E quando a gente olha para os estoques finais projetados, para julho de 2026 agora, essa é uma informação da Abrapa, a gente projeta 880.000 toneladas, uma alta de 380.000 toneladas com relação a julho de 2025. O que... Bom, eu esqueci de falar no início da apresentação, eu vou para... Apesar que eu não sou tão velho assim, que nem o Lucas falou ali antes, eu vou para a 16ª safra de algodão. Então, vou falar em números. Vamos voltar 10 anos atrás. Em 2015, o Brasil produzia 1.200.000 toneladas de algodão. Né? Em 2000 e... Vamos voltar quando eu comecei a plantar algodão, 2005, 2006. O Brasil produzia 800.000 toneladas de algodão. Então já faz 20 anos. Não, então foi 2008. Não, 2008 o Brasil produzia... Eu lembro que quando eu entrei, o Brasil produzia a mesma produção do que consumia. O que representa... Na verdade, em 2008 a gente consumia mais do que a gente consome hoje. A indústria têxtil foi derradeira, ela sucateou, são poucas indústrias que hoje conseguem ter, tipo, conseguiram se manter, né? Então, são várias indústrias que fecharam. Muitas, né? Muitas. Então, o que eu quero falar sobre... Daí, em 2025, que a gente teve... Eu lembro hoje que a gente estava até numa indústria lá no Congresso de Algodão, em Fortaleza. Estava o CEO da UPL, um cara grande falando, e falou assim, não, o Brasil, vou te dar os números hoje. A gente conseguiu exportar 3 milhões de toneladas. Aí todo mundo, fomos o primeiro do mundo, não sei o que. E nós sempre, meu Deus do céu. Estamos ferrados, né? Porque não tem... Hoje eu acho que o consumo até diminuiu daquelas 80, são 700.000 toneladas, né? 730, 780, Isso. varia por aí. E a safra, eu sei de números do Mato Grosso, assim, que a gente acompanha um pouco e vê. A gente diminuiu o número a área plantada e a estimativa de produção também. Eles estão estimando, acho que em 3.700.000 toneladas, né? Então, que eu acho que é daí que é o... E eles estão estimando que eles não vão conseguir exportar as 3 milhões. Que eu acho que é aí as 300.000 toneladas que vai ficar de passagem de estoque. Se a gente conseguir exportar as 3 milhões de toneladas, as 2.800, né? Então, não é animador. E eu, infelizmente, que nem o Chico sabe, eu migrei há
há uns 10 anos atrás, eu fico 100% não tenho mais nada de milho, então a gente otimizou e fez investimentos, evoluiu para tentar, que há 8, 9 anos atrás era muito mais rentável do que a cadeia do milho. Se você colocasse aquela conta que eu acho que o Rodrigo estava falando, do 5-1, hoje, a safra passada, a gente liquidou, eu tive algodão que eu liquidei a R$102. Quando você pegava, você tinha o base travado, a tela já em Nova York, e você ficava esperando o Z25, né? A hora que chegou no Z25, você não tinha o que fazer, chegou novembro, você teve que travar e deu R$102 quando você pegava o câmbio. Então, e o outro contraponto, isso são informações, né? O contraponto que eu vi que o Rodrigo lá, ele deu uma... Hoje o custo efetivo mesmo, o real do algodão passa de R$15 mil. Quando você contabiliza tudo, que ela falou, depreciação, o custo do fardinho, o custo para você... O que liquida para você hoje, então, é aquela conta, mas que nem ela falou, por que você está plantando? A gente também não sabe. A gente também não sabe, porque se você for botar, o senhor falou a questão de rentabilidade, os 18% para 45%, hoje não é legal a conta. O que eu acho legal disso, turma, assim, e é até o propósito aqui do nosso evento, né, é esse bate-bola, né, assim, a visão da corretora, da trading, a visão do produtor, elas são um pouco distintas, né, e trazendo esse ponto que o João trouxe, por que eu estou plantando, né, o produtor vai plantar. Né? E assim, a minha visão particular, né? Por que Nova York está subindo tanto? Porque existe um risco de oferta, ponto. Né? A gente volta a dizer, né? O mercado, a demanda, turma, ela vai se... O algodão é um pouco diferente, né? Porque a comida você não deixa de comer o algodão, você deixa de comprar uma roupa, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, e aí você tem um outro ponto, que aí eu também, eu brinco, né? Algodão e pecuária são duas coisas que a gente vem aprendendo muito com os nossos clientes nos últimos anos, né? A nossa grande expertise é soja e milho, né? E a gente vem aprendendo muito com a turma, né? Mas, assim, o que eu vejo, né? Observando e pegando uma lógica de mercado, e aí depois queria até que a Sinara complementasse, né? Mas, assim, quando a gente olha o que aconteceu no algodão, diminuiu a área de algodão. É pouco? Mas diminuiu. Beleza. Segundo ponto, qual que é o principal concorrente do algodão que a Sinara citou? São as fibras sintéticas. O que são fibras sintéticas? Derivados de petróleo. O que aconteceu com o petróleo? O petróleo explodiu. Né? Além de tudo isso, você tem o risco da cadeia. Né? Da onde que vinha isso? Como que é? Como não é? Onde estão os produtores? Onde está a indústria? Né? Então, o mundo, nos últimos anos, ele vem deixando de ser um mundo globalizado para ser um mundo polarizado. Né? Então, acho que isso tudo vem impactando. Então, a segurança alimentar, essa questão até de uma segurança que não deixa de ser, né, o algodão ali, e todo mundo se preocupa com isso, né? Os grandes estoques estão em China, em Índia, enfim. Né? Mas, assim, eu acho que tudo isso ajudou. Quando a gente olha isso e a gente traz os Estados Unidos com um problema de clima e um risco de oferta, e a gente brinca, né? O mercado sempre ele sobe ou cai, aliás, ele sobe no boato e cai no fato. Né? Então, assim, tem um boato que vai ter um problema no Texas e tal. É um grande produtor, o que vai acontecer? Eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar, eu vou comprar e tal. E aí, Sinara, assim, você que está no comércio e tal, como que você vê o movimento do produtor aproveitando esse repique de mercado? Ele aconteceu? Deixa primeiro eu complementar um pouco o que o João falou. Eu vejo que no algodão, buscar aprimorar, João, a gestão do risco, ela passou a ser uma prioridade absoluta. E todo esse cenário que a gente falou de volatilidade de preço, de instabilidade, cenário global,
Isso no algodão ele tem um reflexo muito maior. Embora o nosso ciclo ele seja de 180 a 200 dias, o retorno financeiro ele passa de 500. Então, qualquer decisão tomada de não hedge, de não fazer um travamento, isso vai repercutir 2 anos no teu caixa. Então, nós, como stakeholders do algodão, a gente tem essa preocupação, Chico, de estar, nesse momento, apoiando o produtor em buscar alternativa de mitigar esse risco. Né? A boa notícia é que a gente nunca teve tantas ferramentas para isso. Então, hoje a gente tem aí, para travar custo, as próprias químicas, elas trazem a opção de barter, o Braga sabe do que a gente está falando, hoje tem tanto para soja quanto para algodão, acho que isso ajuda você sair da volatilidade de câmbio e travar o custo, pelo menos para os insumos. Você tem a opção de fazer uma put, contratando um preço mínimo e participar da alta. Então, buscar alternativas é essencial, porque o retorno do caixa para o algodão, ele é acima de 500 dias. Ele pode se levar acima de 500 dias. A pergunta que você fez sobre... Só pegando esse gancho também, você tem o custo do dinheiro, né? Sim, você tem o custo do... Exatamente. Quando você olha isso, né? E a pergunta, Sinara, ela é assim, o mercado se movimentou, existe aí um risco devido à diminuição de área, esse problema climático nos Estados Unidos. O mercado subiu, ele saiu de 67 cents por libra-peso e subiu, ele foi lá para 87. E aí, depois... Bom, vou deixar você falar. Tá, vamos falar mais de... Hoje, para o algodão que a gente vai colher, que começa a colher agora em julho, praticamente o Brasil vendeu, o produtor vendeu 70%. 70%, 75% está vendido. Então, praticamente, a gente vai ter aí 25%, 30% do algodão para trabalhar spot. Eu não acredito que o produtor vá fazer alguma coisa em buscar preço para 26 agora, João. Então, a gente percebe que nós já estamos falando de 27. Nós nos reunimos com trades nos últimos dias, inclusive tive uma reunião agora de manhã, e a percepção dos trades, dos maiores compradores, é que existe espaço para um aumento. Para um aumento para 27. Para 27. No entanto, é aquela coisa, a gente pode ganhar na enxada e perder na pá. Na medida que, se a gente é autista, as trades são autistas, para 2027... A melhor orientação que a gente tem como vendedor de algodão é travar o basis. Na Show Safra, eu estive na Show Safra, eu levei um basis para 2027 de 250 off, mais exportação indireta. Hoje, nós fechamos negócio em Lucas do Rio Verde, semana passada, João, a 500. Praticamente o basis dobrou. Então o preço subiu, mas o basis dobrou. E aí a hora que você vai para a linha final, João, 500 off. 500 off para exportação direta para pegar em Lucas do Rio Verde. Sendo que há menos de 40 dias eu tinha um basis de 250, 270 para pegar lá off. Outra questão que a gente pontua muito sobre 2026, que nós temos uma reforma tributária. E que ninguém sabe direito o que vai acontecer. A gente só vai saber a hora que as guias chegarem para nós pagar. Tudo que está sendo falado ainda, eu vejo que é especulação. E aí que repesa mais a questão da gente fazer o dever de casa. Olhando para a trade, Lucas, e me corrija, eu olhando para o algodão, eu percebo que as trades vão querer executar tudo dentro do ano. Carregar... E aí a gente tem uma questão portuária e logística. Então, agora eu vou puxar para o meu lado. E aí, quando você tem uma boa assessoria de corretor, para que você consiga embarcar, performar, fazer a gestão, acompanhar e, no fim, o dinheiro cair na sua conta, que é o que o produtor precisa, a liquidez. Sinara, como que vai ser a comercialização para 2027? O que a gente está vendendo para 2027, não falamos mais em diferido, nem off mais ICMS. Todos os negócios que nós fizemos até o momento foi tantos o basis off para retirar exportação indireta. Não temos mais a dedução de imposto. Tem algumas trades, Lucas, que até estão comprando com ICMS. A Dreyfus fez algumas compras, o João me falou, mas o algodão que eu vendi, nenhum eu vendi com ICMS.
todos com bases e para retirar lá. Hoje, se nós pudéssemos dar um conselho para o produtor de algodão, é tentar trazer um bom basis, tentar travar ou trazer uma participação de uma put com participação na alta, Rodrigo. Outro ponto é utilizar das compras de insumos para fazer um barter. Eu acho que o barter ela é uma ferramenta que ela acaba sendo atrativa para o produtor. Você consegue garantir aí o seu pagamento, a sua liquidez, travar seu câmbio. E, claro, isso tudo cada um vai ter que entrar lá negociando com insumos, e aí é outra briga. Mas eu acho que pensar em plantar sem fazer nada, não dá. O algodão precisa, quem tem a intenção de plantar para 2027, precisa começar a fazer alguma coisa já. Nós temos um grupo de produtores lá em BH, hoje, que estão lá para o aniversário de um concorrente, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão querer vender o algodão para eles. E fizeram uma enquete lá, com esses 25 produtores. Se o algodão voltar a 76 centos por libra-peso, eu estou falando de CTZ 27, tela de Nova York, eu não estou falando livre nada. Todos aumentariam a área, Rodrigo. Todos. Então, você não deixa para fazer depois, trava o que você tiver que travar agora. A gestão do risco da compra para o algodão, ela não é mais opcional. Ela é uma questão de prioridade absoluta. Quando a gente olha para a questão tributária, para a questão de guerra, para as questões portuárias, não dá para esperar. Sinara, eu queria pedir aqui para o João fazer um grande favor para nós aqui. Até eu estou com um nó na minha cabeça aqui. O que é off, o que é CTZ, o que é tudo isso, João, para um produtor de soja? Explica para a gente aí. Não, eu acho que a Sinara vai explicar melhor. Eu vi o Rodrigo falando Eu acho que eu queria ouvir isso de um produtor. Então tá bom. Eu me calmo. É assim, que nem eu falei, a gente falando, vou voltar no exemplo que eu dei dos R$102. É o que ela falou. O produtor de algodão, ele vem, como tem esses 2 anos de déficit de fluxo de caixa, então a gente vem, eu acredito hoje que nenhum produtor venha a vender o que eu faço com a minha soja, entendeu? Que é o que o Chico sempre brigou comigo. Você não pode, João, você tem que, e que o Flávio fala para mim. Não pode, mas no algodão a gente não vem descoberto. Então esses 75% a gente vem vindo lá de trás, a gente vem vendendo, vem travando, Como o Lucas e o Rodrigo falaram, tipo, o que aconteceu com essa alta? Eu acho que esse 75% que falou que está vendido não participou da alta. Isso só para chegar no que seria o base. Porque a gente vem travando custo lá atrás, então, tipo assim, o algodão saiu de 65 centos quando a gente fez a elaboração desse custo, com bases que eu vou falar, depois a gente explica, de 500 off. Quando agora, esses meses atrás, começou a subir esse algodão, é aquela conversa lá do, puta merda, perdi. E no algodão realmente eu perdi, porque se eu tinha 75%, eu vou ganhar em cima dos 25%. Entendeu? Então é um pouco diferente da do soja, que você às vezes tem um volume maior. O físico você ganha no físico. É um pouco diferente. E aí é aquela coisa, né, que cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Aí você olha o mercado agora disponível a 87 e o futuro a 75, 76. E aí você fala assim, pô, eu não vou travar. Tô certo, João? Tá certo, mas tá errado. Não, tá certíssimo. A gente tem um outro que daí que a gente vai chegar a explicar. Não sei se vou conseguir, daí qualquer coisa a Sinara vai falar melhor que eu. No soja você tem o componente de custo e o prêmio. O nosso basis é praticamente esses dois componentes, entendeu? Então, tipo assim, a gente sai a gente pega essa tela que ele falou de 86 centos libra-peso, 76 centos libra-peso, e desconta um basis para poder fazer a conta algodão. Daí tem um conversor de 33.069 que faz o volume. O porquê que a Sinara falou que esse algodão que a gente vendeu a 75 centos lá atrás, ou 67 centos, foi a $25. Hoje a gente vendeu, hoje está 82, tá? Não está mais 87.
Se a gente vendesse, Nara vai me corrigir, né? Se a gente vender a 82, a gente não pega esses $25. Porque a gente tem um basis de 1.000 negativo hoje. Entendeu? E quando a gente fez esse negócio, nós tínhamos um base de 500. Então, De 500 negativo. Mas por que o basis, por que você acha, João, que esse basis subiu tanto, piorou tanto? Melhora a tela de Nova York e piora o basis. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que tem essa questão tributária que todo mundo jogou nas costas dessa reforma tributária, mas eu acredito que seja para não tomar posição, para não se expor. Porque eles também não sabem o que eles vão ter de custo lá para frente, entendeu? Então quem compra, e fica ruim para eles, como você falou, o algodão são poucos produtos, na verdade não são poucos, hoje são bastantes, mas como conhece cada um, todo mundo se conhece. Quando você liga pro trader do algodão, que é tipo no lugar do Lucas da Cofco, você aperta ele, porque quando você liga é porque você quer fazer o algodão. E quando ele está fora, ele fica com vergonha de te falar que ele não quer fazer, que ele não tem o preço, que ele não pode. Ou ele fica com vergonha de eu te oferecer os 1.000 negativos. Né? Ou aquele risco tem um custo. Também. Eu acho mais vergonha de falar os 1.000 negativos. concordo, João, mas a gente tem uma questão. Eu vejo o basis pressionado também por oferta e demanda. Eu vejo ele também pressionado principalmente por demanda, câmbio. Ele tem um impacto, embora pequeno, mas ele tem. Se o câmbio está mais baixo, nós vamos ter um frete mais caro. Então, o basis, se a trade vai pegar lá, ela tem o custo do frete, ela tem o custo do combustível, enfim. Mas eu vejo grande impacto oferta e demanda. Então, mercado soberano é uma palavra antiga, uma palavra bastante batida, mas eu costumo falar sempre, o mercado é soberano, principalmente para o algodão. Legal. Ô, turma, e assim, quando a gente fala de bases, né, no mundo da trading, muitas vezes quando a gente está lá na mesa, lá em São Paulo, a gente nem sabe o preço, o basis, né, Labres? Então, qual que é o basis de tal região, daqui ou dali, a gente olha basis. O que é o basis? Ele nada mais é do que a diferença do preço de Chicago ou de Nova York para a sua região. Então vamos lá, vamos usar o Chicago, que todo mundo está mais acostumado, né? Chicago é o preço da soja no Rio Mississippi. Ponto. Só que eu não estou negociando a soja no Rio Mississippi, eu estou negociando a soja em Sorriso, em Primavera, em Lucas, em Campo Novo, né? Então qual que é essa diferença? Isso daí tem uma diferença logística, ela tem custos de porto, margem, impostos e etc. E tudo isso é calculado nesse basis. Tá? Então, assim, o algodão é muito tradicional esse tipo de precificação. Na soja nem tanto, mas vem se popularizando. Né? E quando a gente fala CTZ ou basis off, etc., CTZ é uma sigla do vencimento específico do contrato de dezembro no algodão, né? E da soja, enquanto o algodão a gente precifica dezembro, o milho a gente precifica o U, que é setembro para o nosso safrinha, e a soja o H ou o K, que é março ou maio. Tá? Então são nomenclaturas que a gente acaba usando no dia a dia, mas acaba não sendo muito comum para todos. Ô turma, e ainda continuando na questão do basis, né? Quando a gente fala do algodão agora, do disponível, spot, João... 26 agora, isso. A gente não conseguiu participar e já tinha sido precificado e você tem ainda ali um 25% ainda que você ainda pode participar, né? Quando você olha o basis 27 e a sua formação de custo para 27, o algodão é um mercado muito antecipado, né? E é um mercado que anda muito redeado, muito travado. E como que o produtor hoje está posicionado no algodão 27? Tanto da parte de compra de insumo, que a gente sabe que a gente tem um desafio do nitrogenado, né? Que explodiu e etc., como também na venda.
Bom, eu vou falar o meu caso, que hoje na Inlux a gente participa a gente tem um grupo de compra. Então a gente, pelas informações passadas pela própria, a Sinara atendia a gente lá, tirando as PJs e as coisas, é um grupo consideravelmente grande. Eu acho que é o maior grupo de produtores de algodão da BR-63. Aí, o que a gente se posicionou? A gente fez toda a compra do insumo, né? Fertilizante, a gente não se posicionou em sulfato e nem potássio. Teve uma parte que quis se posicionar lá atrás, se posicionou, mas o fósforo eu sei que foi 100% tomado. E o químico a gente se posicionou devido à pressão das empresas, que eu acho que aconteceu com todos aqui. Livre espontânea pressão. A gente deu uma sorte desse 27, uma sorte que eu digo assim, porque o que aconteceu? A gente fez essa tomada de decisão por causa das empresas, e ocorreu que a gente acabou fazendo a aquisição dos insumos, dos químicos, e o algodão teve essa alta. Então, eu sei que dentro do nosso grupo, o que aconteceu? A gente fez a posição de aquisição dos insumos e já fez o travamento do algodão para frente, via barter. Já fez o hedge ali, casadinho, a gente chama de troca. O hedge caipira, né, bem dizer. A gente chama de hedge natural. Isso. Um hedge natural. Então, João, desculpa, mas nós estamos falando de 27. 27. E só explicando a outra coisa, o porquê da gente não fazer igual um soja quando a gente tem um preço e coisas. Isso estou falando também do meu caso, porque às vezes vai que tem produtor que queira fazer também. Mas o algodão a gente tem uma particularidade, que depois a Sinara explica, que a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então a gente pode ter dias quentes, noites quentes e coisas, tudo interfere no tipo do algodão, na verdade, na qualidade intrínseca dele, da fibra. Então a gente faz um contrato com a trading, a gente tem que entregar o algodão 31,4, fibra 36, tal, que é como se fosse o soja ou o milho padrão. E a gente não sabe mais ou menos igual a anomalia que vem na soja, o avariado do milho, entendeu? Só que no algodão é um pouco mais complicado a gente não cumprir. Não que a gente não possa entregar, mas as punições são, não punições também, é o que está no contrato. Eu não considero certo porque acontece o seguinte, vai ter a turma da Dreyfus e da Cofco ali, o que acontece? Quando você tem um ágil, você ganha 50 pontos. Quando você tem um deságio, você perde 100. Não é a mesma conta, né? Então, isso é com relação eu falo o porquê a gente não ter o 100% vendido, aproveitar o preço. Ah, mas beleza, agora chegou, se fosse fazer a 27 dólares, 28, por que você não pode fazer mais? Porque a gente, no meu caso, eu tenho um pouco mais de cautela. Como a gente planta mais tempo, a gente já sofreu com isso. E nessa questão do 27, que a gente conseguiu fazer o custo. Uma boa relação de custo. Uma boa parte do custo. Só que assim, que nem ela falou, a gente conseguiu fazer esse hedging com um prêmio um pouco melhor como é que eu vou dizer, nas indústrias químicas. Via barter tinha um incentivo. Isso aí. Que nada mais é que um desconto no produto, né? Perfeito. Sempre tem. E basicamente é uma sessão de pagamento, tá? E a empresa, ela ofere descontos em função da pontualidade. Sim, sim. Mas você fica assim, eu até escrevi isso aqui, ó, que eu falo que, em resumo, a melhor forma de proteger as margens do algodão é você fazer um hedge financeiro, que aí é futuro mais opções, e um hedge natural, barter via o seu travamento de insumos. Se você vai fazer isso on call, ou se você vai fazer isso com assessoria de uma corretagem, ou se você vai fazer direto, não é o caso. Né? O caso é você fazer. Eu não vejo hoje, Rodrigo, outra opção para a gente proteger a margem nossa do algodão. Um ponto que o João colocou, esse algodão que a gente vai colher agora, que a gente fala que nós já temos vendido 70% do que a gente... Esse agora, 26, Rodrigo. Antes de dar esse pool de preço, nós tínhamos muito contratos on call. Então, embora tinha um volume, e isso foi muito positivo para vocês, embora nós tínhamos volume travado, nós não tínhamos preço fixado. E aí,
muitos aproveitaram o momento. Eu lembro que quando, né, hoje a Santiago faz 250 mil toneladas de algodão. Então, tem aí 80 anos, então nós já fomos protagonistas aí de muito cenário de algodão na questão de comercialização. Quando deu a alta, Rodrigo, foi assim, a gente colocou para trabalhar overnight todo dia para poder ir fixando. Muitos produtores aproveitaram. Então, eu acredito que isso tenha feito um mix de melhora no preço final. Eu quero dizer que isso daí foi o problema de 2025. Exato, A galera que estava on call, e aí o mercado foi a, sei lá, 67, quase isso, né? Enfim, justamente. Então, Exatamente. Isso aí que marcou o 25. O que ardeu no 25 foi o que, a princípio... Exatamente. Então, às vezes, você ficar totalmente on call, ele tem um certo nível de risco. Rodrigo, nem tudo são flores no on-call. Você tem que estar muito bem assessorado. Ou por meio de uma assessoria igual a FRJ, ou por meio de uma... Vou puxar para nós agora, dá licença. Ou por meio de uma Santiago. O que a gente faz com os nossos contratos on-call? Todo dia de manhã a gente passa mercado. Rodrigo, 77, isso liquidaria 22,50, 22,60 para você livre. Já vai automático no teu e-mail, no teu WhatsApp. Sinara, vou dar uma oferta. Se bater tanto, você fecha. Isso é papel do corretor fazer para você. Não é você. Você não tem que ficar olhando tela. Você tem que ter alguém que olhe tela para você. No on-call é um perigo, porque você está lá no meio da roça, mercado bateu, e aí quem vai travar isso para você? Então você tem que ter uma assessoria por trás, a não ser que você tenha toda uma estrutura interna de um trading que faça isso para você. Aí é diferente. Mas tu também é avançado, 27, se tu fez todos os insumos. Então, não vou falar mas o que aconteceu nesse mercado, nessa alta aqui também, você é igual ao soja, igual qualquer outra coisa. Eles, né, a corretagem, eles deixam a opção lá e você trava. Exato. Entendeu? O que a gente conseguiu? Eu não vejo que seria... Quando no mercado 27 a gente saiu para a composição de custo, que seria a composição de custo? Você fez a aquisição dos insumos e você tem que liquidar o físico para você vender. Todas as tradings, todas saíram fora do mercado, que nem vocês falaram, comentaram no soja, hoje eu não tenho preço, hoje eu não posso. Todas. E as que tinham comprando, vieram comprando no 1000 off, muito abaixo, sabe? E on call, 1000 off com, né? Daí, o que aconteceu? Eu acho que foi uma oportunidade, na verdade, visão de mercado da indústria. Ela veio oferecer um base de 500, base de 550. Só que nisso, quando a gente fala, é um mais ICMS, né? Então, o que eu vejo essa questão do ICMS? A gente fez constar em contrato, né? Porque todo contrato vem, tá lá o Lucas olhando e fala assim, mas se tiver mudança no meio do caminho, a gente é solidário, né? Tipo, você vai ter que arcar com isso. O que aconteceu? Com a indústria química, ela puxou a responsabilidade. Isso. Que é diferente de uma trading. A trading, eu acho que ela não... Eu acho que a margem da trading, eu já tive nas duas cadeiras, né? Já trabalhei na Cargill, na Coamo, já trabalhei na Damar, em revenda, distribuição também. São margens muito diferentes. A trading, ela está no ganho do volume. A indústria, principalmente as não as pós-patente, né? Mas elas têm umas margens maiores. Então ela pode correr esse risco, que no final do dia o que ela está querendo fazer é a venda e concedendo um desconto, né? Então isso daí para ela, dentro da margem dela, não impacta o negócio dela. A trading, ela perde o ano, né? Mas nada mais é do que um desconto, né? Total. Perfeito. Total. Se você tiver o fluxo de caixa e tivesse como pagar, você ganhava esses 500 e fazia, só que você ficava no risco de vender. Eu acho que é relativo, João, porque assim, dentro da indústria tem as caixinhas, né? Então, esse desconto, ele não sai... Sinara, me ajuda, tá? Ele não sai da caixinha do comercial. Ele sai lá da caixinha do financeiro.
Entendeu? Não, ele sai da caixinha do produtor. Vocês estão vendo por que é bom você ter o produtor aqui? No Exatamente final, por quem isso. paga a conta é o A produtor, conversa, a né? conversa é boa para isso. Mas João, eu concordo, da onde sai o couro, sai a correia, certo? Ninguém faz milagre com margem. E em épocas de margens apertadas, a caixa é rei, tanto para a indústria, quanto para trade, quanto para você, produtores. Mas eu vejo que, agora um comentário mais pessoal, a gente tem um ano com muitas distrações, é um ano da gente olhar muito de porteira para fora, a gente tem uma reforma tributária batendo na nossa porta, que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós temos um ano de eleição, né, uma questão totalmente conturbada, nós temos questões de Copa do Mundo, nós temos um ano cheio de feriado, então é um ano desafiador, eu acho que para todos nós como apoiadores do produtor, nós temos que estar à frente, fazendo contato, tentando trazer alternativas de negócio, informação, e o que o produtor vai fazer com essa informação. Mas eu falo muito da gente olhar de porteira para fora, nosso negócio não é interno, é lá fora, não dá para tomar decisões baseadas na nossa vontade, na nossa expectativa. Nós temos que tomar decisões olhando gráficos, cenários, estimativas e travar o custo, João, eu acho que é essencial. Fazer o que o GeForte fez, independente da onde sai. Só dando um adendo. Eu citei o GeForte, mas assim também. Eu acho que daí entra, como o Chico falou, que eu converso bastante com ele, eu acho que entra o perfil de cada... Lá dentro do GeForte entrou o perfil de cada produtor, porque não foi 100% que quis fazer. Tá, mas no Então, algodão a gente já percebe que teve um movimento para travar o custo dos insumos muito grande. Eu sei porque a gente é mesa de barter da FMC, da Subtome e da Biotrop. Então a gente está muito a par disso. Eu mas vejo eu quero que dizer já assim, caminhou bastante. O perfil do produtor um pouco mais conservador fez. Aquele que busca mais risco. O mais arrojado. Isso. E eu acho que é aí que está a mágica do negócio, né? Você entender o seu perfil, entender o seu negócio e entender o quão disposto você está de assumir aquele risco. E ponto. Agora, o que não dá para fazer na nossa visão, e que nem eu disse, turma, são 12 clientes da FJR que a gente olha com lupa, de maneira extremamente personalizada. Então, a gente entende o perfil de cada um, tem clientes nossos que estão aqui, que muito do que a gente está falando aqui não é o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tem outras caixinhas que a gente ainda olha, a gente ainda vem trabalhando, e a gente sabe do perfil. Que quanto mais conservador for o produtor, e quanto mais conservador for o perfil, menos nós vamos trabalhar esse nível de complexidade, porque você envolve base, você envolve Chicago, você envolve gestão de risco, você envolve margeamento, você envolve tributário, você envolve... Pô, tem produtor que ele quer saber assim, eu quero fazer, eu quero despachar isso, e eu quero olhar para outra coisa e ponto. Eu não quero ficar todo dia olhando o gráfico, olhando Chicago, tomando conta de uma posição ou não, etc. E tá tudo bem, turma. E tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é tomar um risco que nós não estejamos cientes de qual é esse risco. Acho que esse é o ponto. Turma, e aí assim, indo para o nosso derradeiro aqui, eu queria começar com o João e a gente finaliza com a Sinara, né? Todo esse risco que a gente falou, essa complexidade de, é muito difícil de você pegar, começar, voltar e tal. E a gente tem uma questão geopolítica envolvida aí. A gente falou que não é só oferta e demanda, é um tweet, é um ataque no Irã, é uma situação XPTO, às vezes é um áudio vazado que o câmbio sai de 4,95, vai para 5,10. João, como que você hoje, dentro da sua realidade, está administrando esse risco e como você convive com ele? O que eu vou te falar? Eu sinceramente não sei dizer, entendeu? A gente diminui riscos, a gente vem fazendo, né, vem apurando, e o que eu vejo que a gente acompanha, que é o que você sempre entrou e citou, e você disse, planejamento, né? Tudo planejamento. Que nem às vezes pode me chamar assim, cara, mas por que você ainda está plantando?
Então, dentro do planejamento, você vem evoluindo, vem fazendo. Então, o fluxo de caixa que a gente vem gastando ele lá de trás, ele ainda está dando suporte, entendeu? Aí o que a gente fez? A gente tentou verticalizar, a gente colocou algodoeira, isso na nossa propriedade, a gente mexe com aviário, entendeu? Incluiu o transporte, sabe? E então a gente foi tentando verticalizar, por não ser uma propriedade grande, a gente tentou verticalizar. Mas falar o que é para frente, o que eu sei que o que minha mãe, o que a chefe sempre falou assim, até o final de 27 a gente ainda vai conseguir. Depois, não sei se em 26 a gente vai estar junto e conversar assim, vai conseguir 28 e coisa. Mas é complicado. É complicado. Mas eu acho que a sua resposta ela foi muito assertiva. Você tem planejamento, você tem gestão de risco e você tem diversificação. É isso. Né? Sinara, para a gente finalizar aí, como que você enxerga, né, aí os clientes da Santiago, lidando com todo esse cenário de volatilidade, essa incerteza, como que você vê isso no seu dia a dia? Bom, analisando fatores externos, eu falei muito disso, eu sempre falo, fazendo um bom manejo. Eu vi que o João falou em planejamento, hoje o algodão a gente tem que olhar muito o custo. Eu vejo que a gente tem um inimigo, o bicudo, que no Mato Grosso eu acho que tem lugares que fazem até mais de 20 aplicação. É um problema aí para a Brapa se resolver. Mais de 30, João. Então, fazer um bom manejo. O algodão, ele é uma cultura de alto investimento, um valor agregado altíssimo, não dá para brincar. Quando eu fui gerente de vendas, eu cheguei a ser gerente, eu fiquei 25 anos na indústria, e numa indústria muito ligada ao manejo do algodão. E em uma das minhas passagens, eu estava em Goiás, e um dos RTCs, representante técnico de vendas, falou para mim, Sinara, a gente quer que você vá lá falar para uns produtores de soja que querem começar a plantar algodão. E a gente quer que eles plantem. A gente quer muito que eles plantem, porque a gente quer vender. Né? A FMC é uma empresa que tem um portfólio de algodão robusto. Eu falei, olha, eu vou, mas eu vou falar isso. Mas se você falar isso, eles não vão plantar. Falei, mas é isso que eu vou dizer. Eu vou colocar da complexidade do algodão. O algodão não dá para cochilar. Essa história de que você paga a conta com milho, você não paga. Eu e o Rodrigo estávamos falando isso. Conta de algodão só se paga com algodão. Minha trajetória profissional, ela está ligada à cotonicultura há 30 anos. Eu já vi muita coisa de algodão. Eu já entrei em lavoura de algodão que eu falava assim, esse cara não vai quebrar nunca. E a gente tem aqui, isso é público, a gente tem a história da Fazenda Marabá, do seu José Pupim, que foi um grande cliente nosso, um cara idealizador, e quebrou por má gestão, por não fazer margem, má administração, um manejo produzia mal. O algodão não aceita desaforos, tem que produzir bem, vender bem, fazer margem, olhar lá fora, olhar mundo. Não dá para você olhar o que vai acontecer na BR-163. Não é na BR-163 que vai fechar o preço do seu algodão. Né? Então, é isso. É uma cultura que, embora seja apaixonante, ela é muito arriscada. Eu quero que todo mundo aqui plante algodão, mas que plante muita consciência, tenha uma boa assessoria técnica, né? Esteja munido de informações de mercado. Hoje eu vejo que é uma das culturas mais tecnificadas, mas também é mais organizado. O setor do algodão é muito organizado. Eu falei aqui, a gente tem a Brapa e tem todas as regionais, né? As instituições regionais que apoiam muito o produtor de algodão. Mas existe um risco e a gente não pode desconsiderar esse risco, nós que estamos aí na cadeia. E eu quero que o Brasil plante 4 milhões de hectares de algodão, eu quero vender algodão, mas a gente tem que ser muito transparente, né? Acho que é isso, não sei se eu respondi. Respondeu, né? Acho que a gente vai ter que fazer umas blusinhas para as vacas das Índias e mandar para lá. Pois é. Bruna, obrigado. Sinara, imagina, eu que agradeço. Prazer ter você aqui. João, te coloquei na fogueira, mas você não saiu queimado. Muito obrigado, pessoal.